Gente, vamos lá? Eu estou aqui para fazer um podcast especial sobre o nosso período de eleição. A ideia desse podcast é eu fazer um diálogo com alguns convidados. Eu vou, na verdade, gravar o podcast sozinho e os nossos convidados eles vão vir para o podcast em formato de algumas frases. Então eu vou citar algumas frases aqui, né, de um dos candidatos aí, do nosso candidato aí, de um dos candidatos da eleição. E em seguida eu vou citar outras frases de outros candidatos. Eu vou pedindo desculpa porque eu estou com a voz muito ruim, mas eu quero muito deixar isso aqui para o pessoal. Bem na tradição aqui do podcast do Impacto Positivo, eu quero agir no positivo, né? Eu quero que a gente foque nas decisões que a gente tem que tomar, tendo em vista o mundo que a gente quer construir. E não as coisas que a gente tem medo ou que a gente não quer, né? Eu não quero votar no PT, então eu vou votar nesse outro candidato. Normalmente essas decisões que a gente faz pelo medo, elas não constroem um futuro legal. Então a ideia hoje é a gente bater esse papo, fazer uma análise de todas essas frases, tanto desse candidato odiento, quanto de outras pessoas. Mas desde já, eu vou deixando a recomendação, eu não estou aqui para debater com ninguém, eu não estou aqui para discutir com ninguém, não me acho melhor do que ninguém, e não sou petista. Desde o segundo turno do governo Lula, que eu combato o PT veementemente, por várias coisas. A corrupção é uma delas. Eu não acho que a corrupção é só do PT, ela tem em todos os partidos, mas eu venho combatendo o PT de muito tempo por eles não terem feito reformas estruturais e tomado atitudes que eles precisavam fazer. Foi no governo do PT que a FUNAI começou a ter problema, foi no governo do PT que a gente começou a ter problema com as questões ambientais, né? Foi no governo do PT que os transgênicos entraram no Brasil. Então eu não sou petista. Mas a situação que eu vivo hoje é uma situação bem peculiar, porque além das minhas questões como ativista socioambiental, eu tenho uma vida de 30 anos dentro da capoeira, que é uma manifestação cultural genuinamente brasileira, mas que só se deu através de muita miscigenação, de muita mistura mesmo, né? de várias matrizes culturais, várias nações indígenas no Brasil, várias nações africanas que vieram para o Brasil forçadas no processo de escravidão. E desde a escravidão que a gente conta com ativistas religiosos, políticos, culturais e ambientais para a gente ter o conteúdo cultural que a gente tem hoje. Se a gente hoje tem samba, porque muita gente enfrentou a polícia para poder tocar samba. Se a gente hoje tem candomblé, é porque a gente deve a muita gente que enfrentou a repressão da polícia para a gente poder ter o candomblé como uma forma de religião, a umbanda como uma forma de religião. Então, hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre para a gente tentar aplicar coerência política nas nossas visões. Então, se você é ambientalista, eu quero que você escute, fique comigo, deixe suas perguntas aí. Se você é uma pessoa que é um ativista sociocultural, deixa suas perguntas, participe e vamos tentar pensar as maneiras com as quais a gente pode ajudar as pessoas a serem mais coerentes com o voto que elas têm, tá? Então eu vou ficar lendo um pouquinho aqui e trocando uma ideia com vocês ao mesmo tempo, tá? Então o podcast de hoje é sobre a diversidade cultural, social e ambiental e o papel dos ativistas nessas eleições, né? A pior monocultura que existe é a cultura ocidental. É o risco do pensamento único, da pasteurização de ideias, ações e comportamentos. O que é verdade para a natureza também é verdade para nós seres humanos. Porque por mais que a gente pense que a gente pode dominar a natureza, a gente é apenas uma parte muito pequena de Gaia como um todo, né? E é exatamente essa monocultura ocidental que nos trouxe até o abismo que a gente está hoje. Então hoje a gente se encontra no antropoceno. É a sexta maior extinção em massa que a gente tem na história do planeta. Em 3,8 bilhões de anos de vida no planeta, a gente teve 6 extinções em massa. A sexta tem uma diferença muito grande. Ela é causada por uma das espécies que habita o planeta, nós, e ela não é causada por nenhum cataclisma ambiental, por nenhum vulcão, por nenhum terremoto, por nenhum meteoro que bateu no planeta. E essa também tem uma característica muito especial, que é a da velocidade de extinção das espécies que tem nos levado, né, a um colapso de perda de biodiversidade.
Então essa extinção em massa que a gente está vendo hoje, o antropoceno, ela é causada pela pior monocultura que existe. É a cultura ocidental. É a monocultura de ideia, a monocultura de um paradigma que acha que a gente pode impor a nossa vontade no planeta. Então esse podcast vai ser um papo e a gente vai conversar com alguns convidados, né? Eu vou ler aqui algumas frases e a gente vai, a partir delas, levantar uma discussão para a gente tentar ser o mais coerente possível com a situação atual que a gente tem no Brasil hoje. Eu queria convidar a primeira reflexão é uma frase do Martin Luther King, que foi um ativista americano que lutou muito contra o racismo nos Estados Unidos. Então, vamos abrir com essa aqui, ó. Temos que aprender a viver todos como irmãos ou morreremos todos como loucos. Né? Essa é a situação que a gente está no Brasil hoje, né? Uma loucura. E a gente acusa, aponta o dedo e discute, enfim, e ninguém se escuta mais. E não é por aí, a gente tem que ter calma, tem que escutar, mas a gente também tem que apresentar as ideias e procurar ser coerente no que a gente pode fazer. Então, quando vocês forem pedir os votos de familiares e amigos, eu vou dar aqui algumas dicas que eu venho coletando na internet, aprendendo já com outras pessoas. Procurem ser ativos de maneira pessoal, direta com as pessoas. Procurem apresentar as ideias, procurem ouvir primeiro as ideias, os porquês que as pessoas estão votando num candidato que prega o ódio, que prega a arma, que prega vários absurdos. Escuta, tenha paciência, não julga, não aponta o dedo. E aí você vai, através das perguntas, tentando entender por que a pessoa está naquilo ali. Né? E através das perguntas dela, você apresenta as suas ideias, os seus pontos de vista e o porquê votar em um outro candidato. Tá? É importante que vocês façam isso de maneira pessoal, que vocês sejam ativos nos grupos de WhatsApp, que é onde tem um número muito grande de pessoas sendo ativistas pró-ódio, e a gente tem que ser pró-paz. Então, exerça a sua cidadania de forma pacífica, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? E haja no positivo. Vai na fé, na fé e na coerência das suas ideias, para que você possa conversar com as pessoas de uma maneira pacífica e produtiva. Vamos lá, eu queria abrir agora já uma discussão, já com uma outra frase, um outro depoimento na verdade. Esse é de um advogado ambientalista, o nome dele é Gus Speth, e ele tem compartilhado várias dificuldades, ele é um administrador dos programas de desenvolvimento da ONU. E ele disse o seguinte: eu costumava pensar que os maiores problemas ambientais eram a perda da biodiversidade, o colapso dos ecossistemas e o aquecimento global. Eu pensava que 30 anos de boa ciência pudessem resolver esses problemas, mas eu estava errado. Os principais problemas são o egoísmo, a ganância, a apatia, e para resolvermos esses problemas nós precisamos de uma transformação cultural e espiritual. E isso nós cientistas não sabemos fazer. Então esse é o problema que a gente tem hoje, a gente não tem falta de evidência com relação ao problema ambiental. A gente sabe que o aquecimento global é real, a gente sabe que a perda de biodiversidade é real, a gente sabe que tudo está acontecendo, tem evidência científica para isso a dar com pau. Mas existem algumas pessoas que vão à televisão, que vão aos canais de mídia, né, e questionam. E dentro desse esquema de questionar essa validade, porque essas pessoas querem, na verdade, é só dizer que essas questões são, vamos dizer assim, questionáveis, né? São questões que não estão ainda provadas. Mas é mentira. A gente já sabe que está tudo provado, a gente já sabe que é uma realidade e a gente já sabe que a gente tem que agir de outra forma. Então, só que isso não é um papel da ciência, né? Existe uma transformação espiritual e existe uma transformação cultural que a gente precisa fazer. Vamos dar seguimento então. A gente tem aqui um trecho que eu vou colocar dentro da questão ambiental, né? O Bolsonaro colocou o seguinte, que o ICMBio e o IBAMA são indústrias de multas, né? E aí, abre aspas, ele disse o seguinte, abre aspas, vamos botar um ponto final em todos os ativismos no Brasil. Vamos tirar o Estado do cangote de quem quer produzir. Essas declarações, depois dessas declarações, tanto o IBAMA quanto o ICMBio já receberam vários ataques na Amazônia, né? E enquanto faziam operações de combate ao desmatamento ilegal. Então veja a gravidade da situação. Quando a gente tem um candidato que vai à televisão e que prega essas coisas da maneira que ele coloca, e da forma odienta como ele coloca, ele está dando aval para algumas pessoas que talvez não tivessem tão dispostas a manifestar o seu ódio dessa forma, elas acham que elas podem ir fazer. Então o que aconteceu foi o seguinte, na cidade de Buritis, em Rondônia, atearam fogo já em 3 viaturas do IBAMA. Né? Já a questão do ICMBio foi o seguinte, no município de Trairão do Pará,
enquanto os fiscais visitavam a Floresta Nacional de Itaituba, os apoiadores do Hediondo, eles queimaram a única ponte de acesso que havia para essas pessoas trabalharem. Na ponte seguinte, eles ficaram de lá gritando e atirando para o alto para amedrontar os agentes do ICMBio. Então esse é o risco que a gente corre, sabe? Um risco quando das pessoas, a gente entrar num movimento de massa, num pensamento de gangue, onde as pessoas agem sem pensar. E o que é pior, uma situação num país de pessoas com um nível educacional muito baixo, onde um líder, né, ele avaliza ações que são odientas, ações que são violentas, ações que são discriminatórias. Eu vou ler umas frases e a gente vai comentando, né? Em entrevista ao jornal É o País, agora em 2018, o Ele Não disse o seguinte: aquilo é vital para o mundo. Ele destacou em relação à Amazônia, né? Abre aspas de novo. A Amazônia não é nossa, e é com muita tristeza que eu digo isso, mas é uma realidade e temos como explorar em parcerias essa região. Como assim a Amazônia não é nossa? Ele já tá tentando aí normalizar uma situação que a Amazônia é de outros, né? Como assim, né? É um dos maiores biomas que a gente tem, é uma das maiores riquezas biodiversas que a gente tem. É uma loucura, né? No dia 8 de outubro, os autores do relatório do painel intergovernamental das Nações Unidas alertaram que o aquecimento global não pode passar de 1,5 grau. Né? Esse grau multiplicaria os riscos de seca, de inundações, de calor extremo, de pobreza de centenas de milhões de pessoas. Eles alertaram também que a gente tem apenas 12 anos para limitar esse aumento de temperatura com relação ao aquecimento global. Em todos os cenários que eles prospectaram, tá? Existem muito poucos cenários onde a gente não consegue, onde a gente consegue esse 1,5 grau sem passar dele para depois normalizar 1,5 grau. E o problema é que quando a gente passa desse 1,5 grau, a gente vai ter vários eventos climáticos assim intensos, né? Muito furacão, muita seca, muita enxurrada, tudo extremado, né? Para depois ter uma normalização. Então é de fundamental importância que a gente aprenda a produzir e fazer as coisas dentro de um modo regenerativo que não leve a isso aqui, né? E esse candidato está indo para um outro caminho. Qual que é o caminho que ele está fazendo? Ele também acabou de fazer algumas declarações de que ele talvez vá fazer vai fundir o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. E aí é um disparate, é uma loucura. Eu vou trazer para vocês agora uma informação, está no site do Net Nature, né? E é um texto do Vitor Rossetti. Fundir os Ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura é uma irresponsabilidade econômica. Uma das propostas dos candidatos a presidente, de um dos candidatos a presidente é fundir o Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente. Propor isso é representar a falta absoluta da dimensão sobre as questões ambientais, agrícolas e de economia. Uma das propostas políticas atuais de um candidato à presidência é extinguir as unidades de conservação. Então, contudo, segundo uma tese de doutorado publicada em 2017, unidades de conservação produzem 43 mil empregos e agregam 1,5 bilhões ao Produto Interno Bruto Nacional, o PIB. A tese de doutorado em ecologia, publicada pelo Tiago Beraldo, que é analista ambiental do Instituto do ICMBio, mostra que há 36 classes de atrativos turísticos nas áreas protegidas do Brasil, entre naturais, né, as praias, montanhas, florestas e até mesmo neve no Parque Nacional de São Joaquim, e culturais, parques arqueológicos, patrimônios arquitetônicos, comunidades tradicionais, etc. Isso está num relatório do governo brasileiro. Tá? O que está sendo proposto, texto ainda do Vitor, o que está sendo proposto agora é entregar o patrimônio nacional, entregar o patrimônio ambiental do Brasil nas mãos de quem não sabe dosar o uso do próprio agrotóxico em suas monoculturas. Consumimos o equivalente a 7,3 litros de agrotóxicos por pessoa por ano no Brasil. As pesquisas realizadas pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, e o Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, apontam que os agrotóxicos causam diversas doenças, problemas neurológicos, problemas motores, problemas mentais, distúrbios de comportamento, problemas na produção de hormônios sexuais, infertilidade, puberdade precoce, má formação fetal, aborto, doença de Parkinson, endometriose, atrofia dos testículos e câncer de diversos tipos. Esse é um relatório de 2017 agora. Né? Esse texto é do Vitor e alertando aí para os perigos que a gente tem com relação aos agrotóxicos. E o candidato do ódio, né, tá com a bancada ruralista, dizendo que a gente tem que desmatar mais e usar mais terra para a gente poder usar com o agronegócio. Então vai vendo aí a situação que a gente se encontra. Né? Dentro dessa questão toda, eu trouxe para a gente aqui, para a gente refletir, algumas frases,
são dois trechos, né, do chefe Seattle, que era um indígena norte-americano, que defendia muitas questões ambientais já no século, ainda no século XVIII para o século XIX. Abre aspas. Somos parte da terra e ela é parte de nós. As flores são nossas irmãs. O urso, o veado, a grande águia são nossos irmãos. Cada reflexo da água cristalina dos lagos fala de acontecimentos e lembranças da vida do meu povo. O murmúrio das águas é a voz do meu pai. Os rios são nossos irmãos. Eles levam nossas canoas e alimentam nossos filhos. Numa frase dele seguinte, ele diz o seguinte, abre aspas de novo. Somente após a última árvore ser cortada, somente após o último rio ser envenenado, somente após o último peixe ser pescado, somente então o homem descobrirá que dinheiro não pode ser comido. Então, eu estou trazendo diálogos entre frases, gente, para a gente poder pensar a gravidade da situação que a gente está, né? Nas questões socioculturais, a gente tem frases absurdas, né? E eu gostaria de lembrar que o nosso país, ele é fruto de mistura, ele é fruto da miscigenação, ele é fruto do amalgamento de ideias diferentes, de formas de viver diferentes, de espiritualidades diferentes e de pessoas que aprenderam a juntar esse conhecimento, a juntar essas visões de mundo, porque eles estavam debaixo do chicote, estavam debaixo do feitor, estavam debaixo da opressão. Eles aprenderam a absorver as coisas boas, as influências boas da cultura de cada um, para poder sobreviver contra uma opressão maior, que era o projeto do colonizador. E a gente está na mesma situação hoje. O golpe que está acontecendo no Brasil hoje não é um golpe contra o PT, é um golpe contra os recursos nacionais, é um golpe contra os recursos naturais que o Brasil tem, né? Então, nas questões socioculturais, especialmente falando em relação a negros e índios, o Elinão disse o seguinte, abre aspas, temos uma área maior que a região sudeste, demarcada para índios, e os índios devem ser integrados a nós. Criamos em 1985, no final do governo José Sarney, o projeto Calha Norte, para vivificar o Nordeste e o Norte do nosso país. E agora está demarcado como terra indígena. Estamos perdendo toda a região Norte por pessoas que não querem se inteirar do risco que estamos tendo de ter presidentes índios com burduna nas mãos, o Odiento declarou. A gravidade disso é o seguinte, gente, se existem formas de viver no mundo, se existem culturas e saberes que podem nos ensinar a viver de uma forma que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos bisnetos tenham água limpa, comida limpa, né, e um planeta saudável para viver, são exatamente as culturas tradicionais, são exatamente os povos indígenas. Então, aqui já vai mostrando a situação, né, a posição dele. Isso não são frases soltas, gente, isso aqui é a ideologia de uma pessoa, isso aqui é o que um dos candidatos quer fazer com o país que a gente tem. Então isso tem que ser levado a discussão, isso tem que ser levado para outras pessoas, né? Ele também afirmou o seguinte, que as reservas indígenas e os quilombos atrapalham a economia. Abre aspas de novo. Onde tem uma terra indígena, tem uma riqueza debaixo dela. Temos que mudar isso daí. Então o que ele disse, né, depois de um quilombo, por exemplo, foi o seguinte, que o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas, né? Não fazem nada. Eu acho que nem para procriar ele serve mais. Então são mais de 1 bilhão por ano que é gasto com indígenas e quilombolas. Ou seja, ele quer acabar com isso também, né? Um outro absurdo. Em palestra em campanha no Clube Hebraica em 2017, ele falou, pode ter certeza que se eu chegar lá não vai haver dinheiro para a ONG. Se depender de mim, isso é o Bolsonaro falando, se depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Em declaração recente, ele também disse o seguinte, que vai acabar com o ativismo no Brasil. Um dos objetivos dele é acabar com toda e qualquer forma de ativismo no Brasil. A situação que a gente tem então é a seguinte, né? É que a gente precisa lutar hoje, a gente precisa hoje votar no PT para que a gente amanhã possa ser oposição do PT, porque o risco que a gente corre é de não ter nem mais o direito de ser ativista a partir de janeiro do ano que vem, né? Agora uma outra frase do Dr. Martin Luther King de novo, para a gente pensar, né? Eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor de sua pele. Fica a lição para a gente aí, né? Tantas décadas depois do Martin Luther King, a gente ainda está tendo que repetir essas coisas. Sobre a questão da homossexualidade e questões de gênero, existem umas frases absurdas, né? O candidato do ódio falou o seguinte, sou preconceituoso
com muito orgulho. Mas é uma pessoa que tem orgulho de ser preconceituoso, né? A gente precisa transpor as questões de preconceito, porque elas trazem as questões de discriminação, e ele está insistindo em ser preconceituoso. Diz que é orgulho, diz que eu tenho orgulhoso. Em entrevista sobre homossexualidade na revista Playboy, em dezembro de 2011, Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, eu seria incapaz de amar um filho homossexual. Eu prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Em um debate na TV Câmara, em 2010, ele disse o seguinte, o filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva um couro e muda o comportamento dele. Após o presidente Fernando Henrique segurar uma bandeira com as cores do arco-íris em defesa da união homoafetiva em maio de 2002, o candidato do ódio disse o seguinte, eu não vou combater nem discriminar, mas se vir dois homens se beijando na rua, eu vou bater. Em resposta à Preta Gil sobre o que faria se seus filhos se relacionassem com uma mulher negra ou com homossexuais no programa CQC da Band, ele disse o seguinte, eu não corro esse risco, meus filhos foram muito bem educados. Gente, a situação que a gente está é absurda, né? Já houveram vários incidentes, vários ataques a gays, a transgênicos, a pessoas de partido de esquerda, abertamente nas ruas do Brasil. Do primeiro turno para agora já foram mais de 40 ataques violentos às pessoas que simplesmente porque elas são diferentes, ou porque são gays, ou são transexuais, ou são de outro partido político, e enfim, tem uma opinião. A gente teve, infelizmente, a morte do Messi Mo, do Catendê, né, um compositor baiano, do afoxé, mestre de capoeira também, manifestou a sua defesa ao PT em um bar em Salvador e foi esfaqueado. Então, quando a gente tem um candidato à presidência que profere esse tipo de palavra, que defende esse tipo de ideologia, esse tipo de visão abertamente, e ele está sendo votado, e tem pessoas apoiando ele, né, as pessoas se sentem fortalecidas para cometer esse tipo de discriminação, esse tipo de violência, esse tipo de atitude, e é um atentado à humanidade. Então, se você é negro, descendente de índio, descendente de negro, descendente de mestiço, ou seja, praticamente o Brasil inteiro, né, você não pode votar numa pessoa dessa. Se você é homossexual, se você tem amigos homossexuais, se você tem, sabe, você não pode votar numa pessoa dessa. Não é uma questão de partido. Votar nele porque eu não voto no PT, porque o PT é corrupto, você está votando em tudo isso, você está votando no racismo, você está votando na homofobia, você está votando na violência, né? Então agora o momento é de votar no outro. Por mais que a gente não goste, vamos votar no PT, por mais que a gente não goste, para a partir de janeiro do ano que vem a gente já é oposição. Como muito bem disse o Pedro Cardoso, o ator. Falou, olha, eu voto no PT hoje para ser oposição dele amanhã. Porque o risco que a gente corre é de não conseguir nem ser oposição. Né? Agora eu vou trazer uma outra frase de um teólogo sul-africano, ativista dos direitos humanos. Né? Se você é neutro em situações de injustiça, você escolheu o lado do opressor. Se um elefante pisa no rabo de um rato e você diz que é neutro, o rato não vai gostar da sua neutralidade. Então, essa frase do Desmond Tutu, ela é muito clara e ela retrata muito bem o Brasil de hoje. Não vota nulo, não vota em branco. Você tem que ir lá e você tem que votar 13, você tem que votar no PT, com todos os problemas que eles têm, para a partir do dia 1º de janeiro a gente poder ser oposição e cobrar. Existe uma diferença muito grande. Uma pessoa é da ultradireita, da extrema direita, e prega o ódio, prega a discriminação. O PT, com todos os problemas que ele tem, eles têm uma obrigação histórica de reparo com os oprimidos. Eles têm uma obrigação histórica com o Movimento Sem Terra, eles têm uma obrigação histórica. Foi a primeira vez, foi no governo PT, por exemplo, que a gente teve uma secretaria para assuntos raciais. Isso foi feito pelo PT. Não tem muito tempo no Brasil, as pessoas eram discriminadas e não tinham nem como recorrer. Então é importante a gente votar com todos os problemas, eu não estou aqui dizendo que não tem, a gente votar em quem vai dar condição da gente ser oposição logo em seguida. Sobre a mulher, né, o candidato do ódio disse o seguinte, ele falou para a deputada federal Maria do Rosário, eu não te estupro porque você não merece. Olha o conteúdo dessa frase. É de uma discriminação, é de um ódio, é de uma misoginia enorme. Né? Em entrevista ao jornal Zero Hora, em fevereiro de 2015, ele disse o seguinte, mulher deve ganhar salário menor porque engravida. Quando ela voltar da licença maternidade, né, vai ter mais um mês de férias, ou seja, trabalhou 5 meses em um ano. Ele já está no 3º casamento, enfim, teve vários filhos, mas o que eu vi, né, dele, eu não sei, mas o que eu vi dele pela internet é que
é uma pessoa extremamente machista, misógino, né? Provavelmente teve um convívio muito pouco com os filhos, porque uma pessoa que diz isso aqui, ela não consegue ver, né? Qualquer pessoa que tenha acompanhado uma gravidez, qualquer pessoa que tenha acompanhado um bebê, sabe que 5 meses não é nem o suficiente. Tem país de primeiro mundo que a licença maternidade é de 1 ano e não faz mais do que obrigação. E a gente hoje está tendo que lutar para manter um direito que já foi adquirido. Ou seja, se você é mulher, sabe, você não pode votar nele. É um cara que quer tirar o seu direito de cuidar do seu filho, quando você tiver um filho. Então é um absurdo, assim, não dá para entender. Ainda sobre o período da ditadura, ele também falou outros absurdos, né? Na questão do período da ditadura, ele falou o seguinte, numa palestra em Porto Alegre, em 2017, ele falou assim, eu sou capitão do exército, a minha missão é matar. Frase do Bolsonaro, tá? Em participação ao programa Pânico, na Jovem Pan, em julho de 2016, ele disse o seguinte, abre aspas, o erro da ditadura foi torturar e não matar. Vai vendo, segue o baile, vai vendo os absurdos. Ainda sobre a ditadura, no caso agora a ditadura chilena, de Augusto Pinochet, em uma entrevista à revista Veja, na edição de 1998, ele disse que, abre aspas, Pinochet devia ter matado mais gente. É um louco. Em maio de 99, no programa de TV, ao defender o fechamento do Congresso Nacional, ou seja, defendendo o fechamento do Congresso Nacional, abre aspas, no período da ditadura, deviam ter fuzilado uns 30 mil corruptos, a começar pelo presidente Fernando Henrique. Para os familiares e amigos, para os familiares de desaparecidos na ditadura no Brasil, em um cartaz anexado na entrada do gabinete na Câmara dos Deputados em 2009, ele disse o seguinte, abre aspas, desaparecidos do Araguaia, quem procura osso é cachorro. Quer dizer, esse é o respeito que ele tem com as pessoas que perderam familiares, que foram assassinados pela ditadura, regime do qual ele participou, né? Aliás, ele foi expulso muito novo do exército, porque lá dentro ele foi terrorista. Ele planejou um ataque com bomba para aumentar o próprio salário. Gente, tem histórico, tem informação, a gente tem que compartilhar essas coisas, porque não dá para deixar um louco desse no mundo, não, como governar o país, não. Sobre todas essas discriminações com todas as minorias, né? Uma das frases dele também que ele disse em comício é que as minorias vão ter que se adequar, né? Que ele não vai governar para as minorias. Mas eu tenho uma novidade para ele, talvez ele não saiba, é que a soma de todas as minorias é muito maior do que a elite, é muito maior do que a verdadeira minoria é a elite. É uma elite majoritariamente branca, rica, né? 1% da população que já detém mais de 50% dos recursos. Eles é que são a minoria, né? O que a gente precisa aprender é se unir, o que a gente precisa aprender é estar junto para não deixar que isso aconteça. E nesse sentido da discriminação, do risco de fascismo que a gente tem, eu queria compartilhar uma frase do Martin Niemöller, que era um teólogo alemão que combateu o nazismo, um regime de ultradireita, super fascista, né, na década de 30 do século passado. E ele tem uma declaração que vai assim, abre aspas. Quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio. Eu não era comunista. Quando eles vieram prender os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio. Eu não era um social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada. Eu não era um sindicalista. Quando eles buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio. Eu não era um judeu. Quando eles vieram me buscar, não havia mais ninguém que pudesse protestar. Então hoje, por favor, compartilha aí. É para compartilhar mesmo. Hoje, a situação que a gente está é que se a gente não se juntar como minorias que somos, né, todos os ativistas ambientais, todos os ativistas socioculturais, né, as pessoas que trabalham em prol do meio ambiente, as pessoas que trabalham em prol dos direitos humanos, se a gente não se juntar hoje, depois do dia 1º de janeiro, o que a gente pode ter é um governo extremamente fascista, de ultradireita, e pode ser que não tenha ninguém para vir defender a gente, porque a violência vai estar normalizada dentro da nossa sociedade. E é uma sociedade onde a gente tem grande parte da população com baixo índice de educação, grande índice de desespero, as pessoas estão desesperadas, né? Onde em grande parte dos grandes centros urbanos a violência já está normalizada. Então a gente não pode deixar que isso aconteça, né? O nosso papel é de compartilhar mesmo essas coisas que ele falou, é de levar as pessoas a refletir. Mulher não devia estar votando nele.
Se você é descendente de negro, de índio, se você gosta de cultura popular brasileira, você não pode votar numa pessoa dessa. A gente hoje só tem capoeira, só tem samba, só tem candomblé, só tem umbanda, só tem as várias manifestações maravilhosas que a gente tem na nossa cultura, porque várias pessoas enfrentaram tortura, enfrentaram perseguição, foram presas, foram assassinadas para entregar na nossa mão uma cultura que é totalmente diferente de tudo que acontece no mundo. O Brasil tem uma riqueza cultural enorme, então a gente tem uma biodiversidade enorme e a gente tem uma diversidade cultural enorme. A gente devia ter orgulho disso e estar mostrando isso como modelo. A gente tem uma formação de uma cultura que se deu através de processos interculturais, se deu através da miscigenação. Não estou dizendo aqui que a gente não tem racismo, não estou dizendo aqui que a gente não tem preconceito. Pelo contrário, a gente tem. Mas a gente está um passo adiante de várias culturas que foram montadas no mito do purismo, que não existe. Então, nesse sentido, a gente tem que estar muito antenado, tem que compartilhar, tem que pedir quem for votar nulo, quem for votar em branco, para não tem que votar no 13, não tem que votar no 13, sabe? E as pessoas que votam no 17, se as pessoas tiverem com um discurso muito odiante, desrespeitoso, não interage. Mas com as pessoas que estão a fim de ouvir, que você ainda tem diálogo, conversa, expõe essas ideias, lê essas frases, leva a reflexão. A pessoa não pode ser descendente de negro e estar votando nele, não tem coerência. A pessoa não pode ser mulher e votar num cara que não quer que você tenha licença maternidade, sabe? A pessoa não pode ser gay, transgênero, ou ser amigo, ou ter gente na família e votar numa pessoa dessa. Sabe? Isso é um absurdo. A gente está na beira de um cataclisma ambiental e no Brasil agora com essa eleição de um social e cultural também. Então a gente tem nesse momento, eu não participo muito da macropolítica, mas nesse momento a gente tem que participar da macropolítica para a gente poder continuar sendo ativista depois. Eu falei isso 300 vezes, mas vale a pena. E queria trazer de novo aqui uma outra frase para a gente pensar sobre essas coisas de novo, né? Agora uma frase do Buckminster Fuller. Ele é um arquiteto teórico do pensamento sistêmico e foi um ambientalista considerado o pai do movimento pela sustentabilidade. E ele diz o seguinte: você nunca muda as coisas lutando contra a realidade que já existe, né? Para mudar algo é preciso construir um modelo novo, tornando o atual obsoleto. Então a situação que a gente tem hoje é essa. A gente não tem que votar no Bolsonaro porque o foco é votar contra o PT. Nesse momento, se você vota contra o PT e você votar no Bolsonaro, você está votando contra um pacote de outras coisas que depois vão ser muito difíceis da gente conseguir corrigir, da gente conseguir recuperar. Em especial, né, no tocante aos recursos naturais que a gente tem. Então, assim, não é o momento. Vota agora no 13 e a partir de janeiro já começa a fazer oposição, já começa a bater em cima. Não fizeram reforma agrária, não fizeram um monte de coisa. Tem um monte de coisa para fazer. Mas eles têm obrigação histórica para com o oprimido. Eles têm obrigação histórica para com o meio ambiente. Sabe? Existe ali houve ali uma traição, né, do eleitorado, da ideologia. É um partido supostamente de esquerda que não conseguiu nem fazer um governo de esquerda. Então, assim, vota no PT para poder cobrar depois. Porque se você votar no Bolsonaro hoje, você pode ser que amanhã você não consiga nem emitir opinião contrária sem ser reprimido. Esse é o risco que a gente corre, né? Enfim, eu já expus aqui um viés ambiental, um viés social, um viés cultural. Eu vou encerrando por aqui. Esse foi um podcast especial que eu estou fazendo aqui para a eleição. Esse podcast vai para o YouTube também. Eu vou pegar ele, vou tirar o áudio dele, vou ver se eu consigo soltar esse áudio ainda antes da eleição. Para fazer o meu papel de impacto positivo. Eu acredito que a gente tem que atuar na construção de santuários de sanidade mental e ecológica. A gente tem que estar trabalhando onde a gente consegue produzir nossa comida, a gente tem que estar trabalhando onde a gente está ensinando as pessoas a estar em contato com o meio ambiente, a gente tem que estar trabalhando onde a gente está educando as pessoas para elas entenderem que elas fazem parte da natureza, né? Mas, nesse momento específico, a gente tem que participar da macropolítica para poder garantir que a gente vai continuar a poder ser ativista depois. Tá? Vamos agir no positivo. Vota no positivo. Vota onde você sabe que você vai ter voz depois, onde você sabe que os direitos humanos vão estar garantidos, onde você sabe que o direito do trabalhador vai estar garantido, os direitos da mulher vão estar garantidos, os direitos da comunidade LGBT vai estar garantido. Não vota em uma pessoa com medo de corrupção. A corrupção é um problema sistêmico no Brasil como um todo. Não é do PT. Todos os partidos têm, inclusive a do PT. Eu acredito que tenha sido muito menor do que a de outros. Ela só foi mais vista porque, como é um partido de esquerda, que é contra a privatização de muita coisa, sofreu o bombardeamento da mídia, né? Então, assim, não estou dizendo que não tem, eu só estou dizendo... Aqui, ó. Esqueceu de mencionar o corte dos direitos trabalhistas. Pois é. E o 13º também. Obrigado, Ilha, tá?
Enfim, a gente sabe de todos os problemas que o governo PT teve, tá? Mas eles têm uma obrigação histórica de reparar. Eles têm uma obrigação com o eleitorado de reparar, né? E esse candidato de extrema direita, se ele for governar, ele vai governar com o aval para fazer o que ele já falou que vai fazer. É cultura de ódio, é cultura de discriminação, né? Enfim, é desmatamento, enfim, é um cenário horrível. Então vamos manter o impacto positivo e vamos fazer o seguinte, vamos votar no positivo. Vamos votar, não vamos votar com medo, não vamos votar com desespero. Vota onde você sabe que você vai ter condição de ser oposição depois. Né? Eu estou aqui nesse meu papel, pode ter certeza que se o Haddad ganhar, eu sou o primeiro a estar fazendo oposição no outro dia para cobrar tudo que eles até hoje não fizeram. Tá? Eu vou ficando por aqui, deixo para vocês um muito obrigado. A gente volta aí no próximo podcast já com os entrevistados de novo. Tem vários na linha aí, tem um do Pedagogia Viva para sair com a Thalita e o pessoal da Casinha Amarela. Tem um para sair sobre Agrofloresta, que foi feito com os Mani Segal, meu irmão, da Fazenda Bela lá no Brasil. Tem vários para sair aí, já tem vários na gaveta e tem outras entrevistas alinhadas, tá? Eu vou ficando por aqui. Abração para vocês, obrigado Paul, obrigado Iver, obrigado Meridiana, muito obrigado. Valeu galera, vou deixando um abração para vocês aí. Falou!